Vamos lá, pessoal, exibir um novo episódio do quadro Direito Agrário com o advogado e professor de Direito Ambiental Pedro Putini Mendes. Hoje o especialista alerta que o incêndio no campo deixou de ser evento imprevisível e passou a ser risco gerenciável, com dever legal de prevenção para o produtor rural. É o que diz a Lei de Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. As exigências variam por tamanho do imóvel. Pedro explica agora como se adequar às regras sem travar a sua produção. Confira. Saudações, é de volta com o Direito Agrário, voltando a falar de incêndios, uma questão que deixou de ser um assunto de época e virou um risco recorrente que traz alguns prejuízos aí para o produtor rural. O ponto é que o Estado passou a tratar do fogo como um risco previsível e gerenciável, não só como um evento imprevisível. A Política Nacional do Manejo Integrado do Fogo, que nós já comentamos aqui, uma lei federal de 2024, foi regulamentada por alguns decretos e agora tem uma nova resolução normativa, a número 3, de 6 de agosto de 2025, do Comitê Nacional de Manejo Integrado do Fogo, que foi publicada em setembro de 2025, que passa a valer em 1º de setembro de 2027, com algumas medidas preventivas que todo imóvel rural deve adotar no nosso país. E a regra trabalha com a correção, ou seja, o órgão competente deve notificar o produtor rural e conceder prazo para adequação antes de multar. Então, essa resolução ela organiza a prevenção de incêndios no imóvel rural em um conjunto de medidas numeradas em incisos, que em linguagem prática significa não usar fogo sem autorização, manter um canal de comunicação com os vizinhos, treinar as equipes da fazenda a lidar com essas situações, fazer os aceros, equipamentos de proteção individual. Então, essa norma ela traz medidas preventivas que podem ser exigidas do produtor rural em 16 blocos de obrigações, com a lógica de reduzir essa chance do foco de incêndio começar e, se começar, aumentar a capacidade de resposta antes que vire um sinistro muito grande. Para imóveis rurais maiores, entre algumas exigências também maiores, como ter veículos capazes de levar e lançar água, alguma vigilância em áreas críticas, enfim. Para as pequenas propriedades rurais, até 4 módulos fiscais, o mínimo obrigatório é cumprir a base, ou seja, não utilizar fogo sem autorização, comunicação com os vizinhos, treinamento dos funcionários. E se a pequena propriedade tiver em área de risco definida pelo órgão ambiental, soma-se os aceros e os equipamentos de proteção individual. Já as médias propriedades, de 4 a 15 módulos fiscais, o pacote obrigatório é um pouquinho mais completo e entra, além da base dos aceros, os equipamentos como rotina de safra e seca. E já os grandes, acima de 15 módulos fiscais, já entra uma estrutura um pouco mais robusta, como nós comentamos, do veículo, os planos formais detalhados de como que faz o combate ao incêndio, qual é a estrutura que essa propriedade rural possui, Então, quando o risco é mais alto, os planos locais e as cadeias produtivas pressionam por padrão mais elevado. E aí, quando o produtor consegue demonstrar que adotou todas essas medidas previstas, esse cumprimento pode funcionar como uma diminuição de penalidades numa situação de fiscalização. Então, na prática, vale envolver ali os sindicatos, cooperativos, os vizinhos, para viabilizar toda essa estrutura, todo esse treinamento, a brigada de incêndio. E a gente não pode esquecer que monitoramento, planos e estruturas de resposta também podem virar um ponto de atrito se a exigência for aplicada ao pé da letra sem considerar características locais, como a logística mais difícil em algumas propriedades rurais do nosso país. Mas o produtor precisa saber que é um cenário jurídico consolidado, as penalidades endureceram, a responsabilidade alcança agora também a omissão, então não dá para esperar a ocorrência do incêndio para fazer esse trabalho de prevenção. Os estados já possuem fiscalização por satélite, estão cruzando dados com os cadastros dos imóveis rurais, principalmente em locais mais sensíveis, como o Pantanal e como o Cerrado. Então, a opinião jurídica é no sentido de que o preventivo traz proteção do patrimônio, traz uma estratégia de prova, facilita as defesas em situação de fiscalização. Então, por isso, o caminho mais eficiente não é só montar um dossiê de documentação, mas criar um sistema simples de repetição, de gestão mesmo, um mapa de risco da propriedade, portalhões, divisas, os aceiros, o protocolo de resposta rápida, o contato com os vizinhos, o treinamento na entre-safra, a manutenção de equipamentos. Então, registrar tudo isso com fotos,
relatórios, checklists e documentos que vão sustentar a boa-fé do produtor nessas situações de incêndio e de fiscalização. Então, quem se antecipa tende a sofrer menos perdas patrimoniais, menos fiscalização, negocia melhor com seguradoras, com bancos e vai atender exigências de certificação de compradores que já cobram essa gestão de risco. Então, no cenário atual, investir em prevenção, treinamento e esses registros custa menos e protege mais do que enfrentar multas muito altas, embargos, ações judiciais e todo esse desgaste jurídico que vem junto dessas situações. Saudações e até a próxima.